Olá, pessoal. Vou fazer uma aulinha hoje de mercado financeiro, mais especificamente de índice de Sharpe, bem tranquila, um índice de mensurar desempenho de gestores, de sua carteira, entre ativos, muito útil e muito difundido, esse índice de Sharpe. Peguei aqui um exemplo bem simples, eu coloquei aqui já um retorno esperado para o ativo A de 12% ao ano, o ativo B15 e o ativo C20. Coloquei um risco respectivo de cada um. E aí, só aproveitei uma aula nossa que já tinha um coeficiente de variação, até para a gente fazer uma analogia com ele, depois que eu apresentar formalmente aqui o índice de Sharpe. Lembrando que o coeficiente de variação é simplesmente aqui, ó, deixa eu só mostrar, não precisa, só mostrar aqui para vocês, eu estou pegando o risco sobre o retorno, tá? Só para lembrar. Quanto menor o coeficiente de variação, melhor é, porque a gente sempre está querendo minimizar risco, né? Aí, às vezes, a gente fica sem saber. Bom, considerando que um está com um risco um pouco mais, mas está tendo um retorno maior, como que eu sei se A realmente é melhor que B, que é melhor que C, apesar que C aqui está relativamente mais fácil de excluí-lo entre A e B. Bom, então vamos lá. Índice de Sharpe também é uma variável, um índice de desempenho, como coeficiente de variação, para a gente comparar ativos, tá? Só que o índice de Sharpe, o que agrega para além do coeficiente de variação? Porque ele pode não só ser usado para comparar ativos, né, A, B, C, etc., mas ele pode se comparar ele mesmo em seu desempenho. Por quê? Então, vou apresentar formalmente o índice de Sharpe, e aí a gente responde essa pergunta aqui minha, um pouco retórica. O índice de Sharpe segue essa fórmula aqui. E o que significa RI? É o retorno do ativo, né, que eu estiver analisando, menos RF. O que é RF? Na literatura tradicional, internacional, o F é de free. Então, na realidade, retorno livre de risco, tá? É o conceito de pegar o ativo mais seguro dentro daquela economia e comparar. No caso brasileiro, a gente tem que comparar com o CDI, com o Selic. Então, por isso que eu coloquei aqui dados, informações, né? Eu preciso disso para a gente calcular o índice de Sharpe. Estou colocando 3% ao ano aqui. Bom, então eu vou pegar os 12% no caso do A, menos esses 3%, considerando que tudo tudo já é taxa anual. E aí eu comparo pelo risco assumido, né? Pela volatilidade, que é o desvio padrão do ativo. E aí eu encontrei, né, aqui, ó, só para mostrar o que eu fiz, né? Eu encontrei aqui para 1,5, para B 1,2 e para C 0,85. Quando o índice de Sharpe foi criado, né, e muito difundido e é muito usado mesmo no mercado financeiro, ele é muito usado no segmento de renda variável. E aí esse numerador significa prêmio de risco, né? Quanto que eu estou ganhando adicionalmente comparado com aquele ativo de menor risco possível. Então, a gente chama o numerador de prêmio de risco. Então, é o prêmio de risco sobre a volatilidade, sobre o risco. E aí, quando se dá um valor maior do que 1, é o ideal. Inclusive, considerando renda variável, realmente tem que ter um prêmio de risco que vale a pena, em comparação ao próprio risco. Então, se espera no segmento de renda variável que esse número sempre seja maior do que 1. Só que, às vezes, pode acontecer, dependendo do período que você estiver pegando, seu histórico, isso vai ou diminuir, ou ficar até negativo, dependendo do horizonte. Tá? Bom, mas isso, então, é o índice de Sharpe. Ele pode ser usado também no segmento de renda fixa? Olha, eu particularmente já usei muito, tá? E uso
no segmento de renda fixa também. Por que que eu uso? Apesar que os números raríssimas vezes, aí já não é normal dar igual a 1 ou superior que 1, porque o retorno aqui do ativo vai ser igual ou pouco maior do que o livre de risco. Mas mesmo assim eu uso. Por quê? Porque às vezes, quando eu uso, eu quero comparar isso entre fundos de renda fixa, entre ativos de renda fixa. Então, se eu estou usando a mesma metodologia para todos, então vai me dizer qual que é o ativo de melhor desempenho, ou qual que é o fundo, carteira de melhor desempenho, seja no segmento de renda variável, seja no segmento de renda fixa. Então, você pode usar isso aí até mesmo para medir o desempenho dos gestores de carteira do fundo que você quer investir. Para a gente finalizar a aula, eu vou voltar num exemplo que eu dei muito lá atrás, criamos uma aula lá atrás, e acrescentei aqui a linha índice de Sharpe, e aí tinha já os dados da aula anterior, eu não quis mudar. Aqui, isso aqui vamos supor que são meses, eu tive que fazer uma equivalência de taxa aqui de 3% ao ano, dá 0,25% ao mês, e aí reparem que 0,56, 0,41, 0,42 para A, B e C. Não é ideal, é acima de 1 que é ideal, mas se o meu propósito é comparar esses três ativos, então a gente observa que A é o melhor desempenho. E aí a gente compara com o coeficiente de variação. Repare que A já tinha um coeficiente de variação melhor entre os demais, tá? E aqui, inverteu aqui, o C tem um pouquinho, tanto no coeficiente de variação, como no índice de Sharpe melhor do que B. Então, didaticamente, a gente sempre ensina coeficiente de variação, vou voltar para outra tela, só que o mais usual no mercado é o índice de Sharpe. Então, o motivo final que ele é mais usado, porque vale para comparar com outros ativos, outras carteiras, mas já dá para ele fazer uma análise própria do ativo, enquanto o coeficiente de variação achar aqui, no caso do A, 50%, não me diz nada, a não ser quando eu comparo com B e C. E o 1,5, por natureza, já me diz alguma coisa, né? Já está dizendo que vale a pena investir nele porque ele tem um prêmio de risco maior do que 1 comparado com a volatilidade dele. E o B aqui coincide também, maior do que 1. E o C está menor do que 1, significa que o prêmio de risco não está compensando o risco assumido, se isso aqui é segmento de renda variável. Tá? Então, tá aí a aula. Vou colocar o link de outras aulas sobre risco, retorno, diversificação de carteira. E aí você aproveita para assistir as outras, caso você ainda não assistiu. Um abraço.